Aí, ó, professor Lustosa na área. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, quinta-feira, e nós estamos aqui para a nossa primeira aula do ano. E já é uma aula marota, como eu havia prometido para vocês na terça-feira, dia 31 de dezembro, falando que esse ano, na quinta, a gente dá prioridade aos editais abertos, provas iminentes, para a gente fazer as revisões. Vou fazer uma playlist, inclusive, chamada Os Revisaços, né? Isso, Revisaços, e aí vou colocar essas aulas lá. Hoje vamos trabalhar Polícia Civil do DF, área administrativa. Temos prova dia 12 e dia 19. O edital é o mesmo, falando de raciocínio lógico. Então hoje a gente vai resolver algumas questões de raciocínio lógico, proposições, assunto de proposições, um assunto sempre presente nas provas de raciocínio lógico. Então a gente vai trabalhar esse edital nessa perspectiva, para que essa parte do edital, né, nessa perspectiva, para que vocês possam, né, ter ali algumas informações. Não vai ser a única aula, farei outra para a gente falar minimamente ali de análise combinatória, probabilidade, teoria de conjuntos, e deixar vocês aí bem servidos de conteúdo para que vocês possam aplicar dia 12 e dia 19 e acertar as questões de raciocínio lógico e, obviamente, garantir os pontos que vocês precisam para passar. Antes da gente começar, vou te pedir para curtir, compartilhar e comentar, o CCC, né? Curte, compartilha, comenta, curte a aula, dá aquela moral para a gente, compartilha a aula com mais alguém que você sabe que está estudando, que vai fazer a prova, e deixa um comentário aí para a gente, que esse é só o primeiro vídeo desse ano, né? Isso ano passado eu estava vendo, a gente fez 92 vídeos, 92 ou 93. A ideia é que esse ano a gente, quem sabe, dobre a meta, chegue a 180, não sabemos. Vamos trabalhar aí da melhor forma possível para trazer o melhor conteúdo na melhor qualidade, dentro da ideia do canal, método segue a regra, aprendendo com questões, para que vocês possam estar aí bem naquilo que vocês precisam, falando de matemática, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, e consigam realizar as provas de vocês, garantir a máxima pontuação possível e, por óbvio, passar no concurso. Dito isto, presta atenção na tela que a gente já vai começar. Olha lá. De olho na tela, raciocínio lógico e matemática, PCDF, área administrativa, Banca CESP e Sebrasp. Quando a gente traz o edital padrão da Banca CESP, então, dentro do que temos, pelo que temos, para o que temos, vamos vislumbrar aqui os tópicos 2 e 3, usando o tópico 4 também. Quando a gente fala de lógica de primeira ordem, está falando dos quantificadores lógicos, lógica de argumentação, lógica sentencial ou proposicional. Vamos trabalhar dentro disso, do que temos, para o que temos. Com as primeiras questões aí, todas as nossas questões da Banca CESP, da própria Polícia Civil do DF, ainda que as questões sejam da área policial, se aplica à área administrativa, não vejo como um problema, e aí a gente vai, né, trabalhando aí, fazendo essa roda girar da melhor forma possível. As questões dizem então assim: com relação à estrutura lógica, lógica de argumentação e lógica proposicional, julgue o item. A proposição P e Q, então P ou não Q, em que não Q denota a negação da proposição Q, só, presta atenção nessa primeira informação, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. De pronto, olhando para a proposição, vendo que aqui é um condicional e vendo que aqui é um E, se o P for falso, o E já vai ser falso, a conjunção já vai ser falsa. E aí, a conjunção é o antecedente do condicional. No condicional, se o antecedente é falso, o condicional já é verdadeiro, independente do valor do consequente. Dito isto, a questão disse que só apresenta resultado verdadeiro quando P for verdadeiro. Eu já te provei que apresentou o resultado verdadeiro com P falso. A partir desse momento, a questão já está errada e vai ficar errada pelo sempre. Porque a questão diz que só seria verdadeiro com P verdadeiro. E eu te mostrei que com P falso, a proposição deu verdade. Com P falso. Então, já não é só com P verdadeiro. Dito isto, a questão já está errada. E aí, sim, sendo muito pragmático, você não precisa, eventualmente, gastar seu tempo, perder seu tempo procurando outra coisa. Ele diz que só seria verdadeira com P verdadeiro. Eu já te provei que com P falso, ela é verdadeira. Então já está errada. Ponto. Já está errada. Tranquilo.
Bem querido. Ah, outra coisa que eu não falei, mas que vocês já sabem, quem está aqui no canal, mas quem está chegando vai saber, o material está na descrição do vídeo. Como sempre, eu deixo o material lá disponível para você imprimir, ou baixar e fazer o que quiser, como quiser. São questões da própria banca, tá ali, é só para a gente desenrolar. Beleza? Vamos então para a questão 2. A proposição, se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo, é equivalente a se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo. Certinho. Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. Ele disse que é equivalente a se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo. Trocou e negou, de si para si, se então para si então, condicional para condicional, trocou e negou, regra do troca e nega, da contrapositiva, fez certinho, questão 2 é a questão certa. Bem querido aí para você. Só para você ir lembrando, basicamente lembrando de conceitos, não é isso? 3. A negação da proposição todos são iguais perante a lei é todos são diferentes perante a lei. Errado. Negação de todo não é todo. E também não é nenhum. Negação de todo é algum. Lembre-se, a negação de todo A é B é algum A, não é B. A negação de todos são iguais perante a lei seria que alguém não é igual perante a lei. Ou alguém é diferente perante a lei. Não é igual, é diferente. Mas não todos, de todos para todos. De todos para todos não é negação. Não precisa bater cabeça. Você está vendo, é na tranquilidade. Não precisa bater cabeça. Não precisa, não precisa e não precisa. Você só presta atenção, só... Opa, negação de todo não é todo, está errado. Ah, mas o todo se equivale a nenhum, mas a negação de todo também não é nenhum, então está errado. Negação de todo é algum, algum não. Todo A é B, a negação é algum A, não é B. Já não deu, já está errado. Fechou, né? Muito bem. Dito isto, vamos então aí para a nossa próxima questão. Diz assim: Luiz, Fernando, Paulo e Carlos, suspeitos de terem praticado determinado crime, foram convocados para depor. Na delegacia ocorreram os eventos descritos a seguir. Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio. Fernando afirmou que o culpado era Marcos ou Carlos. Luiz afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos. Paulo afirmou que o culpado era Marcos ou Fernando. Considerando que exatamente dois são culpados e que em 2021 todos eles terão mais de 15 anos de idade, julgue o item. Questão de número 4 lá. A proposição, se Marcos é culpado, então Paulo ou Carlos são inocentes. Equivale à proposição, se Paulo ou Marcos são culpados, então Marcos é inocente. Quase deu. Quase. Marcos culpado, Marcos inocente. Paulo ou Carlos inocente, Paulo ou Carlos culpado. O problema é esse ou. De si para si, troca e nega. Negação de Marcos é culpado, Marcos não é culpado, Marcos é inocente. Negação de Paulo ou Carlos são inocentes, seria Paulo e Carlos não são inocentes. Ou seja, Paulo e Carlos são culpados. O problema é aqui. O ou, conectivo, negação com e. Ele não trocou o ou pelo e. Ele fez a regra do condicional no troca e nega quase que certa. Fato que, na hora de trazer Paulo ou Carlos são inocentes, ele teria que negar e dizer que Paulo e Carlos não são inocentes. Ou seja, Paulo e Carlos são culpados. Capciosa, talvez uma questão para você tomar bem cuidado. Se vier na sua prova, prestar bem atenção. Né? Proposição simples, proposição composta. Na composta, aplicação das regras, negação do ou é e, ele não trocou. Questão errada. Meu Deus, professor, não é possível. Lógico que é possível. Sempre vai ser possível. Tá bom, professor? O senhor está dizendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos para frente. Mais uma questão. Olha lá. Diz lá. Seja a não. P1. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. P2, a impunidade é alta ou a justiça é eficaz. P3, se a justiça é eficaz, então há criminosos livres. Não há criminosos livres. P4, há criminosos livres. Portanto, C, a criminalidade é alta. Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3, P4 são premissas e C é a conclusão, julgue o item subsequente. Tem duas questões, 5 e 6. 5, um clássico. Mais um clássico. Você já vai lembrar. Um clássico. O professor Lustosa fala isso à vida. A negação de P1
P1 é, se a impunidade é alta, então a criminalidade é baixa. Pode ser escrita por se, está errado. A negação de se não é se. Negação de A, então B, A, E, não B. Troca o se pelo E. Mantém o antecedente e nega apenas o consequente. Ele diz que a negação de P1 seria outro se. Já está errado. Não precisa bater cabeça. Você está careca ou cansada de saber. O professor Lustosa já fala isso à vida. Se você me acompanha, seja no AlphaCom, seja no QC, seja no Direção, seja no Faz Questão, ou aqui no meu canal, você sabe que eu já falo há 1000 anos. A negação de si não é se. Quando a questão disser que a negação de uma proposição que começa com si, que tem o conectivo se então, é outra proposição com conectivo se então, está errado. Parou, acabou, pode seguir em frente. Tá bom, professor. Tá bom. Tá dizendo. Não estou dizendo, é a regra. Tá ali, a negação de si é E. Mantém e nega. Ele disse negação de si, outro simples. Tá errado. Acabou. Agora vamos para 6. O argumento apresentado é um argumento válido. Vamos validar esse argumento. Deixa eu apagar aqui para eu estruturar aqui do ladinho. E a partir da estrutura vamos trabalhar dentro do que queremos. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Vou usar os termos impunidade e criminalidade. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz. Se a justiça é eficaz, não há criminosos livres. P4, há criminosos livres. Portanto, a criminalidade é alta. Vou usar o método das premissas verdadeiras. Vou dizer que todas as premissas são verdadeiras. Então, há criminosos livres, verdade. Não há criminosos livres, é falso. Condicional. Se o consequente é falso e o condicional é verdadeiro, obriga o antecedente a ser falso. Obriga. Consequente falso, condicional verdadeiro, obriga o antecedente a ser falso. Se a justiça é eficaz é falso, justiça eficaz é falso. Ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma das proposições verdadeira. Como a justiça eficaz é falso, então a impunidade alta é verdade. A impunidade alta é verdade. Condicional. No condicional verdadeiro, se o antecedente é verdadeiro, obriga o consequente a ser verdadeiro. Obriga. Criminalidade alta, verdadeiro. Criminalidade alta, verdadeiro. Premissas verdadeira, conclusão verdadeira. Argumento válido. E a questão certa. Método das premissas verdadeiras. Simboliza, se quiser, eu simbolizo, eu acho mais legal e mais fácil de ver. Aplica os valores de acordo com a regra de cada um dos conectivos. Te dei aqui um spoiler das regras, aí tu relembra. Premissas verdadeira, conclusão verdadeira. Argumento válido, questão certa. Bem, querido. Bem de boa. Suave. Vamos então agora para as nossas duas últimas questões. Professor, mas só 8 questões? De proposição, isso. Aí vamos pensando para a próxima quinta, a gente vai e coloca ali mais algumas 8 questões de análise, probabilidade, conjunto, a gente vai ter feito 16 questões. Sua prova eu acredito que vem entre 8 e 12 questões, acredito, né? Tanto a do dia 12 como a do dia 19. Você tem ali uma bagagem para isso. E ficamos clean, chique, bonito, né? Revisão parte 1, revisão parte 2, e já ficamos ali bonitão, queridão, pimpão, e vamos que vamos. Tamo junto? Então, olha lá, considerando P e Q, representem proposições conhecidas, e V e F representam respectivamente os valores. Julgue o item, a proposição P ou Q, então Q é uma tautologia. Vamos desenhar a tabela verdade. Vamos botar o P, vamos botar o Q, tá lá. Aí vamos botar o P ou Q. Aqui vamos botar o P ou Q. Então, Q. Bem querido. Duas proposições, 4 linhas. 4 linhas aí bem de boa. Troca aqui a cor da pinceleta. V, V, F, F. VF, VF, valores das proposições quando a gente não sabe trabalhar com todas as possibilidades. No ou só é falso se tudo for falso, o restante é verdade. No condicional, antecedente consequente, só é falso quando antecedente verdadeiro. Consequente falso, aqui é falso, o restante
da verdade, mas para ser tautologia tinha que ser tudo verdade. Como uma delas aqui é falsa, não é tautologia, a questão está errada. A questão está errada. Bem assim, bem assim, bem assim. Desenhou a tabelinha, saiu. Mas é fácil, 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 fácil. Ou relativamente fácil, não entenda errado. Beleza? Por último, a questão mais capciosa de todas elas, ao meu ver, as proposições que e P, então não que, são simultaneamente verdadeiras se e somente se. Peço que você atente a essa informação aqui, e é aqui que eu vou te mostrar a questão, a solução da questão, se e somente se P for falso. O que eu vou fazer? Desenhar uma tabela verdade. Agora da questão 8. Vou apagar essa que eu fiz da questão 7. Você já viu que não é tautologia. E vou fazer uma para a questão 8. Preste atenção. Bem, querido, comigo aqui. Vamos trabalhar, tá? Vem comigo. Eu tenho P, eu tenho Q. Vou vir até aqui embaixo um pouquinho. Aí eu tenho não Q. E eu tenho P, então não Q. Eu tenho uma linha, duas linhas, 4 linhas. E aí, pelos valores, VVFF, VFVF, na negação troca, então FVFV, e no então, antecedente verdadeiro, consequente falso, condicional falso, restante da verdade. Agora eu vou pedir para você prestar atenção, bem aqui onde eu vou marcar o que e o P, então não que. E agora vamos trabalhar na informação. Ele disse que as proposições que e P, então não que, são simultaneamente verdadeiras se e somente se P for falso. Simultaneamente verdadeiras se e somente se P for falso. A sua primeira análise, eu já sei onde ela vai estar. E é aqui que você pode eventualmente errar. Elas são simultaneamente verdadeiras se e somente se P for falso. Ok. Só que o que você não se atentou é que é se e somente se. E se e somente se é uma relação que vale para os dois lados. Então, quando o P for falso, e agora eu estou aqui na segunda linha, elas deveriam ser simultaneamente verdadeiras. Só que elas não são. Nessa linha aqui, onde P é falso. Porque foi dito se e somente se. P falso. Então eu estou analisando P falso nas duas possibilidades. E aí elas seriam simultaneamente verdadeiras. Só que nessa linha elas não são. Questão absurdamente marota. Mas absurdamente marota. É o tipo de questão que você erra sem culpa. Não fique culpado se você errar. Porque a primeira leitura você vai ali na terceira linha e diz, opa, tá verdade. Só que você não olhou para a segunda linha, para a quarta linha pelo se e somente se. Detalhe. Detalhe do detalhe do detalhe. Mas, a partir de agora, se vier na tua prova novamente, 12 anos depois, com essa prova aqui é de 2013, né? Se vier na tua prova agora, tu já tá ligado. Tu já tá maroto. E aí só vai. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Essas foram as 8 questões que a gente trabalhou aqui nessa parte 1 aí desse revisar para a Polícia Civil do DF, área administrativa. E na próxima semana a gente faz mais uma parte, a parte 2, traz aí algumas questões de análise combinatória, probabilidade de conjuntos e deixa você calçado com pelo menos o padrão do edital dentro do que a banca CESP cobra, sempre cobrou, área policial, área administrativa, falando de polícia, no caso aqui Polícia Civil DF, área administrativa, mas né, as questões são até relativamente dentro de um mesmo padrão. É só seguir o padrão, garantir sua pontuação e garantir sua aprovação. Tamo junto? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, se inscreve no canal, né? Vamos junto aí
crescer esse canal, fazer ele acontecer. Como eu falei, ano passado eu fiz 92 ou 93 vídeos, esse ano a ideia é a gente tentar dobrar essa meta, quem sabe, e assim a gente vai, devagarzinho, construindo, trazendo conhecimento. O material está na descrição do vídeo, redes sociais do professor está na descrição do vídeo, tem um link de contribuição para o canal, contribui se quiser, como quiser, do jeito que quiser, tranquilo, não é obrigatório, compulsório, a gente deixa ali porque, né, às vezes as pessoas acham que é válido o nosso trabalho e querem contribuir, a gente aceita a contribuição sim. Não é igreja, não é compulsório, não é obrigatório, mas se vier qualquer ajuda, sempre vai ser muito bem-vinda, né? A gente não vai reclamar. Tamo junto, prestem atenção, sigam o canal, se inscrevam, apertem o sinetinho de notificação, que esse ano vai ter muita coisa boa aqui. Esse é só o primeiro vídeo de 2025 e a gente vai bombar esse ano, com toda certeza, trazer ótimo conteúdo para vocês e principalmente a tão sonhada aprovação de vocês. A gente vai estar aqui junto para conseguir. Outra coisa muito importante para a gente finalizar o primeiro vídeo desse ano é a vibe que a gente vai trabalhar esse ano. Acreditar. Toda vez que você vier aqui e você assistir um vídeo e resolver algumas questões, você vai acreditar que você vai conseguir. Porque é só acreditando que a gente vai conseguir. Se você disser que não dá, acredite, não dá. Então, se você disser que dá, dá. Então, vamos acreditar. Tamo junto? Muito obrigado, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Valeu!